Jovem FM. O programa espírita Renascer. O amor de Jesus tocando seu coração. Com a apresentação de Anilce Costa, Rudá Galileu e Sebastião Henrique. Uma realização do Centro Espírita Renascer de Benevides. Bom dia, ouvintes amigos. Estamos de volta mais uma vez com o já conhecido programa de vocês. Esse é o programa Espírita Renascer. Esse programa que quase 2 anos vem fazendo companhia nessa manhã de domingo dos benevidenses e que procura levar o conhecimento daqueles que se interessam um pouco da visão espírita, um pouco do conhecimento do Evangelho de Jesus na ótica do Espiritismo. E queremos de antemão agradecer aos ouvintes que nos ouvem, que estão sempre buscando um pouco mais de entendimento para a compreensão da vida, e agradecer também àqueles que colaboram diretamente para que esse programa esteja sempre no ar. Estamos procurando levar a você, com certeza, a mensagem de reflexão e de luz para os corações que ainda, como o próprio Jesus nos fala, precisam de auxílio para raciocinar, pensar e refletir sobre muitos pontos que o homem precisa de luz para entender a vida, compreender, a razão de tudo. Então, nós agradecemos a essas criaturas que nos beneficiam com as suas importâncias para que esse programa possa estar presente todos os domingos. E agradecemos a Deus também por esse dia maravilhoso de hoje. E fique conosco, nós vamos refletir hoje sobre a lei de reprodução. A gente chama de lei porque é realmente uma lei divina a reprodução. Antes, porém, vamos ouvir a mensagem de reflexão do dia de hoje, que será colocada pelo nosso irmão Robson. Robson, é com você. Riqueza e felicidade. Há ricos de dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade, e usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Emmanuel. Então nós acabamos de ouvir a mensagem de reflexão de hoje, abordando as riquezas espirituais, E vamos, como sempre, iniciar o nosso programa, digamos assim,
adentrar com uma oração costumeira da nossa manhã, pedindo a Deus e o auxílio da espiritualidade, para que esse dia esteja sempre bem, esteja sempre em equilíbrio, a fim de desfrutarmos as bênçãos divinas. E em seguida, escutaremos uma música que tem o título Nunca Mais hei de vencer, nunca mais hei de cantar esta canção. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Hei de cantar
Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Em Benevides são pontualmente 9 horas e 15 minutos. Estamos voltando após essa música de reflexão, música também que nos eleva, que nos conduz a uma paz interior. E hoje nós vamos falar, como já foi anunciado no programa anterior pela nossa irmã Kátia Carvalheiro, que não está conosco hoje. Mandamos um abraço para ela. E a lei de reprodução, que é, como eu já falei antes, é uma lei divina. Então, o casamento na Terra, a finalidade primeira do casamento na Terra é atender essa lei, a lei da reprodução. É o que podemos dizer o mais divino na união do ser humano, o mais divino que existe na união do homem e da mulher, é justamente a reprodução, que é uma necessidade da espécie humana, como também das outras espécies de seres vivos, né? Então, na pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 686, Kardec faz aos espíritos superiores a seguinte pergunta: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E eles respondem taxativamente: evidentemente, sem a reprodução o mundo corporal perecia. Então, sem a reprodução, a espécie humana desapareceria da Terra. É por isso que a gente vê que é uma lei divina a reprodução, né? Tanto para nós humanos como para os animais. Isso é em atendimento, a reprodução é em atendimento a essa lei divina. Mais à frente, na pergunta 687, ele formula da seguinte forma: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra a raça humana? Ora, hoje nós estamos com cerca de 5 bilhões de criaturas na Terra. 5 bilhões. Então, nós vemos que essa reprodução está galopante, ela está cada vez mais crescendo. E o homem, cada vez mais, por esse crescimento populacional, ele vem necessitando cada vez mais de recursos de alimentação, recursos de vestiário, recursos de habitação, né? Então, nós vemos que essa pergunta que Kardec faz é uma pergunta muito importante, né? Será que não vai ficar excessivo um momento que a Terra não comporta mais essa quantidade de pessoas? Hoje nós já vemos que há em alguns países essa dificuldade de alimento, de água potável, né? Muitos países já têm, cerca de 16 países no mundo já têm dificuldade de água potável. E alimentação nós vemos sempre na televisão mostrando alguns países da África em estado de calamidade com relação à alimentação. Pessoas morrendo de fome, né? Não vamos falar do Brasil, que no Brasil existe sim, mas por desleixo nosso mesmo, dos governantes, porque a alimentação no Brasil sempre esteve em abundância. É tanto que nós exportamos muito alimento. Mas a gente chega à conclusão de que essa excessividade na Terra poderá realmente chegar a esse estágio, né, de grande quantidade de criaturas pela força da lei de reprodução. Aí os Espíritos nos respondem da seguinte forma: haverá excessividade um dia de pessoas humanas na Terra? Eles dizem, não. Deus a isto provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele, coisa alguma inútil faz.
O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então veja só, refletindo sobre isso, essa visão que o Espiritismo nos traz, né, que os Espíritos nos colocam, que Deus controla tudo. Nada está fora as leis divinas, não existe nada que o Criador não tenha, né, sobre o seu controle. Aparentemente, às vezes, olhando por o nosso ângulo ainda pequeno de visão, né, de compreensão, parece até que Deus está ausente da sua criação, mas não é bem assim. Deus está sempre presente e está sempre coordenando tudo aquilo que Ele cria, né? E o ser humano não fica de fora. O ser humano jamais ficará de fora, porque se a gente analisar, nós, seres humanos, espíritos que somos, é a criação mais sublime de Deus. É o ápice da criação divina, somos nós, os seus filhos, espíritos imortais que povoam todo o universo. Então, se a Terra e os planetas são criados, é em torno justamente de nós, seres pensantes, né? A Terra foi criada para que o homem habitasse nela. Não foi que Deus criou a Terra e depois resolveu criar o homem, não. Primeiro, Deus criou a Terra, veio o homem porque chegou o momento, né? A Terra chegou o momento dela se fazer em condições de habitar seres fisicamente como nós somos. Mas a Terra, com certeza, foi criada por Deus para, em primeiro lugar, para que servisse de morada para nós. E nós temos consciência disso, os Espíritos nos colocam, que tudo está sobre o controle divino. Então, jamais a população ficará, né, à mercê da sua própria consciência, do seu próprio controle. Deus está no controle. Só que a forma que Deus controla, a forma que Deus nos conduz, muitas vezes são imperceptíveis à nossa própria condição de raciocínio, né? Às vezes acontece coisa com a gente, particularmente, que a gente diz, mas só podia ser a mão divina para que as coisas fossem desse jeito. Realmente é assim. A mão divina, ela é invisível e ela nos conduz sempre para o melhor, a não ser que a gente queira nadar contra a correnteza, porque a gente vê muitas pessoas, né, nadando hoje contra a correnteza. Não aceitam as imposições do Criador, que são as melhores para nós, e aí se debatem depois nas enxurradas de problemas que com certeza virão pela frente, porque os sofrimentos, eles advêm justamente do afastamento do ser humano às leis divinas. E muitas dessas leis a gente nem percebe que estamos inseridos nessa lei. A reprodução de todo ser vivo é uma lei que foi criada por Deus e nós temos que se adequar a ela. Então não pensemos nós que a humanidade ficará excessiva na face da terra, né? Deus tem seus métodos, tem suas formas de estar sempre no controle. E a morte do corpo físico, como muitos pensam, não é o fim da inteligência, não é o fim desse ser espiritual que somos. O corpo é apenas uma vestimenta, é apenas um instrumento que Deus nos dá para a nossa evolução na Terra, para o nosso aprimoramento. E esse corpo, ele também está submerso em leis,
né? A própria lei de destruição, que tudo transforma e tudo modifica, como diz nosso irmão Lavoisier, né? Que nada se perde, nada se inventa, tudo se transforma. E é verdade, o nosso corpo chega um momento que ele é forçoso a ceder às imposições do tempo, e o desgaste leva a ele a um estado de alteração que a gente chama de morte. Mas o ser espiritual, esse ser que pensa, que raciocina, esse ser, ele, a partir do momento que Deus o cria, ele se torna imperecível, ele não tem fim. A destinação de todos nós é justamente a perfeição. É por isso que Jesus, em dado momento, ele nos diz assim: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ou seja, não há ninguém perdido na acepção do termo. Assim, aqueles que estão afastados da vontade divina, mas esses seres voltarão com certeza ao redil, né? Voltarão ao rebanho em dado momento, porque Deus tem as suas formas de nos trazer de volta à consciência. Então, como nós já falamos, a reprodução é algo importante na constituição da humanidade. E nós nos reunimos em família, nos casamos, daí nós geramos famílias, grupos de seres que se reúnem com o propósito justamente disso, de atender às vontades de Deus através do progresso moral e intelectual e espiritual. Essas são as finalidades da presença humana na Terra, do Espírito em forma humana, né? Em forma humana. Então nós não estamos aqui apenas como passageiros do tempo, como brincando em um grande parque de diversão, onde não precisamos ter nenhuma preocupação com o futuro, nenhuma preocupação com as leis divinas, nenhuma preocupação conosco mesmo, não. A vida tem objetivos divinos, a vida tem objetivos sagrados, onde, quando nós não atendemos esses objetivos, sofremos as consequências em forma de sofrimento, que, na verdade, são condições que o próprio homem gera para si. O sofrimento não é uma vontade divina. O sofrimento, na verdade, humano, é uma disposição que nós mesmos conduzimos-nos a esse estágio, pela nossa negligência, afastamento das leis e observação da vontade de Deus. Essa é a visão que nós temos, que o Espiritismo nos dá sobre a reprodução. Mas nós vamos ainda aprofundar um pouquinho esse assunto. Vamos então para uma música, né? Teremos agora uma música para a gente ficar refletindo, analisar o que foi falado. Em seguida, uma mensagem, mais uma mensagem de reflexão. Divina, luzes do Consolador, envolvendo a terra em claridade e amor, revelando a vida, vida de meu eu, a que sobrevivem as dores do adeus, dor e sofrimento que na terra me envolver, ilumina minha vida e faz feliz meu ser. Lei de causa e efeito, reencarnação,
vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. O tempo. Um autor desconhecido escreveu certa vez que a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor e outros sentimentos habitavam uma pequena ilha. Certo dia foram avisados que essa ilha seria inundada. Preocupado, o amor cuidou para que todos os outros se salvassem, falando: "Fujam todos, a ilha vai ser inundada." Todos se apressaram a pegar seu barquinho para se abrigar em um morro bem alto no continente. Só o amor não teve pressa. Quando percebeu que ia se afogar, correu a pedir ajuda. Para a riqueza apavorada, ele pediu: "Riqueza, leve-me com você." Ao que ela respondeu: "Não posso. Meu barco está cheio de ouro e prata e não tem lugar para você." Passou então a vaidade e ele disse: "Dona Vaidade, leve-me com você." "Sinto muito, mas você vai sujar meu barco." Em seguida veio a tristeza e o amor suplicou: "Senhora Tristeza, posso ir com você?" "Amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha." Passou a alegria, mas se encontrava tão alegre que nem ouviu o amor chamar por ela. Então passou um barquinho onde remava um senhor idoso e ele disse: "Sobe, amor, que eu te levo." O amor ficou tão feliz que até se esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando ao morro alto, onde já estavam os outros sentimentos, ele perguntou à sabedoria: "Dona Sabedoria, quem era o senhor que me amparou?" Ela respondeu: "O tempo." "O tempo? Mas por que ele me trouxe aqui?" "Porque só o tempo é capaz de ajudar e entender um grande amor." Dentre todos os dons que a divindade concede ao homem, o tempo tem lugar especial. É ele que acalma as paixões indevidas, ensinando que tudo tem sua hora e local certos. É ele que cicatriza as feridas das profundas dores, colocando o algodão anestesiante nas chagas abertas. É o tempo que nos permite amadurecer através do exercício sadio da reflexão, adquirindo ponderação e bom senso. É o tempo que desenha marcas nas faces, espalha neve nos cabelos, leciona calma e paciência quando o passo já se faz mais lento. É o tempo que confirma as grandes verdades e destrói as falsidades, os valores ilusórios. O tempo é, enfim, um grande mestre, que ensina sem pressa, aguarda um tanto mais, e espera que cada um, à sua vez, se disponha a crescer, servir e ser feliz.
E é o tempo em verdade que nos demonstra no correr dos anos que o verdadeiro amor supera a idade, a doença, a dificuldade e permanece conosco para sempre. Neste mundo, tudo tem a sua hora. Cada coisa tem o seu tempo. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. Tempo de plantar e de colher. Tempo de derrubar e de construir. Há o tempo de se tornar triste e de se alegrar. Tempo de chorar e de sorrir. Tempo de espalhar pedras e de juntá-las. Tempo de abraçar e de se afastar. Há tempo de calar e de falar. Há o tempo de guerra e o tempo de paz. Mas sempre é tempo de amar. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. Estamos de volta em Benevides, são pontualmente 9 horas e 37 minutos. Agora já para a gente aprofundar e encerrar o assunto sobre a lei de reprodução. É claro que esse assunto é muito mais profundo e requer muito mais estudo para que a gente possa compreender com mais clareza. A doutrina espírita ela tem sempre os enfoques de alguns assuntos da nossa existência, mas também tem a resposta e tem os meios de aclarar em nossas mentes, porque são estudos profundos que a própria consciência termina absorvendo, porque vê que há o respaldo da lógica e da razão. Então vamos para mais uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos. Kardec, ele sempre foi um pesquisador, uma pessoa de grande vulto na época, de conhecimento. Ele não ficava satisfeito apenas com algumas condições que lhe era apresentada. Ele sempre forçava um pouco mais para que ficasse mais clara a resposta. Então, na pergunta 693, ainda desse assunto, que tem como título Obstáculo à Reprodução, Kardec faz a seguinte pergunta: são contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculo à reprodução? Então, o homem criar obstáculo à reprodução, seja qual for a espécie, mais propriamente a sua própria espécie humana, né, é contrário à lei da natureza ou à lei divina? Os Espíritos respondem: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrária à lei geral, ou seja, à lei do progresso, à lei divina, tudo que embaraça. Aí ele faz uma outra pergunta, né, para ver se fica mais claro e buscando o entendimento. Diz assim: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele, no caso o homem, ato repreensível, impedindo essa reprodução? Ou seja, se o homem cria mecanismos dentro dos seus estudos, dentro da sua própria evolução, que possibilite o controle exagerado dessa manifestação de vida, ou seja, da reprodução, estaria ele controlando indevidamente aquilo que Deus quer? Vamos analisar. O homem sempre teve em suas mãos esse poder, esse controle sobre as espécies humanas e animais de uma forma geral? Não. Nós vemos que esse controle é algo recente para a humanidade. Não faz muito tempo, na época que eu nasci, não faz muito tempo, quase um século, não existia ainda os meios contraceptivos
Para você ter uma ideia, a minha mãe teve 20 filhos. Então, teve 20 gestações. Então, naquela época não tinha ainda esse controle, pelo menos no Brasil, né? E isso é muito recente, esse controle que o homem adquiriu é muito recente, né, para manipulação e controle da reprodução, seja humana ou seja animal. Aí os espíritos respondem: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Vamos frisar bem aqui, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com a necessidade. Não deve opor-se-lhes sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispõe para estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e ainda isso, o que a distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Então vamos aqui deixar bem claro que quando o homem começou a descobrir as fórmulas anticonceptivas de controlar a reprodução humana e animal, foi porque Deus permitiu, foi porque Deus quis que nesse momento o homem começasse a contribuir para justamente não haver excessividade tanto de seres humanos como de animais, de algumas espécies animais na Terra. Veja só como a sabedoria divina, ela está sempre nos conduzindo. Anteriormente, o homem não tinha esse conhecimento porque ainda não era necessário. Havia as espécies em equilíbrio, né? Então, não tinha essa necessidade. Chega o momento em que Deus dá ao homem a inteligência, através da sua inteligência, o direito de controlar, né, a reprodução. Porém, os Espíritos são muito claros quando ele diz usar, mas não abusar, né? E que Deus usa a inteligência humana como uma forma de ajudar nesse equilíbrio. Então, o que seria usar, mas sem abusar? É justamente, hoje nós vemos inúmeras pessoas que casam, mas não querem ter um filho, não querem ter para não ter trabalho, porque isso vai gastar muito, é uma despesa muito grande, e termina, pelo seu livre-arbítrio, que também é um direito que Deus nos dá, de não ter, durante o seu tempo de existência na Terra, uma única reprodução. Quer dizer, ele está abusando e muitas vezes, em contrapasso disso, em contrapartida, vem as doenças intrauterinas, né? Pelo excesso de medicamento anticonceptivo que essas pessoas utilizam. Então, use o homem desse obstáculo para não haver excessividade de pessoas, de seres na Terra, mas não abuse. Porque Deus deu a ele o direito, mas nós temos consciência, nós somos seres inteligentes, né? Então veja como os Espíritos, eles são claros, mas também são muito lógicos naquilo que eles nos revelam através da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela é revelação, é a terceira revelação divina para o ser humano. Embora, é claro, não é obrigado a você aceitar, mas se você aprofundar, procurar buscar um estudo profundo, você vai ver a grandeza e o suporte que a doutrina espírita vem nos trazer para o entendimento da vida. E o próprio Jesus foi muito claro, né, quando diz que enviaria um outro Consolador, né, para que relembrasse tudo aquilo que ele falou e ensinar novas coisas. A doutrina espírita vem ensinar ao homem essas novas vertentes das leis divinas, que faz parte da evolução humana, faz parte do nosso crescimento. Nós não podemos ficar aprisionados à letra morta, temos que buscar o Espírito que vivifica. Então, meus irmãos, hoje nós temos aí
para concluir justamente essa reflexão sobre a reprodução, a lei de reprodução. Então, não há, de forma nenhuma, erros perante Deus, pelo menos que nos espíritos nos colocam, em o homem controlar a reprodução. Só que não pode abusar, né? E não estamos aqui de forma nenhuma, bem atenção, não estamos aqui fazendo apologia ao aborto, que a doutrina espírita é contrária, totalmente contrária a toda e qualquer forma de aborto. Nós estamos falando de reprodução, ou seja, o medicamento, uma forma, né, de não haver a fecundação, mas no momento que há a fecundação, aí qualquer ação sobre isso, aí eles são muito claros em dizer que é crime. Vamos deixar bem claro aqui para não pensar que a doutrina espírita é a favor de aborto. Não, nós somos radicalmente, se é quem possa empregar esse termo, né, contra o aborto. Nós temos realmente perguntas sobre isso aqui no Livro dos Espíritos, mas não é o caso, né? Isso já foi falado anteriormente, então não vamos aqui trazer à baila novamente o assunto. Mas a reprodução, sim, desde que haja excessividade em alguma espécie de animais, o homem pode, com o seu livre-arbítrio e sua condição de consciência e conhecimento, buscar o equilíbrio. A gente vê hoje que as pragas, né, alguns insetos, alguns seres se reproduzem em exagero e o homem tem, como Deus deu a ele, os meios de ir equilibrando. Os vírus, as bactérias que nos trazem doenças, é um exemplo disso. Os antibióticos, os remédios que a ciência médica vem descobrindo é justamente para controlar o exagero, o desequilíbrio nesses seres que são invisíveis aos nossos olhos. Bem, então nós já estamos chegando na reta final do nosso assunto. Vamos aqui fazer um convite mais uma vez aos ouvintes, aqueles que querem conhecer um pouco mais da doutrina espírita, que querem compreender os ensinos de Jesus por uma ótica racional, lógica, por uma ótica onde mostra a grandeza, né, da mensagem de Jesus, trabalhar o nosso íntimo, porque a doutrina espírita ela busca trabalhar o espírito em si, né, mostrando a ele qual o objetivo da sua vida na Terra, de onde nós viemos, para onde vamos, né, e os objetivos para que Deus nos criou. Assim fica bem mais claro e mais fácil da gente entender a vida. E não viver por viver, mas viver racionalmente a vida. Então, nos procure no Centro Espírita Renascer, fica na Rua Jarbas Passarinho 64, bem ali de frente ao ginásio de esporte, aquela rua, né, que hoje é muito utilizada. Nós estamos nos reunindo na segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, às 19h30, estudando os dons mediúnicos, ou seja, aquelas pessoas que nasceram com dons de vidência, né, psicografia, que sentem a presença dos espíritos, né, que às vezes tem perturbação, não consegue dormir, está com problemas. Essas pessoas, nós temos como orientar essas pessoas e ajudá-las. João, no capítulo 8:32 do seu Evangelho, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento é a verdade que liberta nós, todo ser humano, da ignorância. Então, se você tem esse dom, isso não é uma doença. O dom é dado por Deus, não é doença. É os dons que tinham os apóstolos, que tinham os profetas naquela época. É o dom que nós vemos muitas pessoas hoje e que as pessoas se apavoram, ficam, né? Mas isso tem recursos, através do conhecimento, de equilíbrio. Você tem um dom, apenas não sabe como controlar, e os espíritos inferiores, que algumas religiões chamam de demônios, eles utilizam a sua ignorância para perturbá-los, para
fazer com que a sua vida venha a se tornar um transtorno. E nós temos como ajudar essas criaturas através do conhecimento. Então, na segunda-feira, nós tratamos desse assunto na nossa casa. Na terça-feira, nós temos reunião das 18h30, das 6h30 da tarde, da noite, né? Até às 19h30, que é sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos. Esse livro que eu acabei de falar aqui com vocês, né? Que abordou a lei da reprodução, nós estudamos esse livro em profundidade. E das 19h30 até as 20h30, nós falamos e estudamos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. As mensagens, as passagens, o que Jesus queria nos falar sobre, às vezes que ele nos fala sobre, através, né, dos conceitos que a gente chama de parábolas, o que realmente significa uma parábola, né? Como interpretar as parábolas, buscar a essência da mensagem, não ficar ao pé da letra, como muitas pessoas ficam e não entendem, não compreendem. Então nós temos a terça-feira. No sábado, nós temos de manhã a sopa fraterna, que distribuímos lá para algumas famílias, cerca de 40 famílias. Temos algumas vagas, se alguém quiser, chega até nós, entendeu? Nessa mesma parte da manhã nós temos a evangelização das crianças, aquelas mamães que lá chegam, que levam seus filhos a partir de 5 anos para a gente começar a sociabilizar, trazer a criança para uma ideia da vida, né, de Jesus, de Deus, o respeito pela natureza, pelos animais, tudo isso a gente procura levar a criança ao entendimento. À noite, a partir das 19 horas, nós temos palestra pública, né, aberta, como os outros estudos também são abertos, mas sempre voltado às questões da vida. E esse nós convidamos, a partir das 19 horas, você a estar presente conosco. A doutrina espírita, ela nos mostra o caminho a seguir. Nada obriga, nada exige daquilo que a gente não pode dar. A doutrina espírita está no mundo para esclarecer aqueles, como diz Jesus, ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir, veja aqueles que têm olhos para ver. Então, quem está a nível da compreensão e deseja se aproximar das luzes, né, do novo alvorecer, nós os convidamos e ficamos muito alegres com a sua presença. No próximo assunto, nós teremos, no próximo domingo, a lei de conservação. Né? Vamos falar sobre o crime, né? Os bens da terra, aquilo que a gente procura trazer como posse, a conservação. Então nós vamos agradecer mais uma vez a você, ouvinte, que nos possibilitou essa manhã alegre. Digo alegre porque é sempre alegria a gente levar uma boa mensagem aos corações famintos. E Jesus, como pastor de todos nós e como Deus, nosso Criador, com certeza deve abençoar esse dia maravilhoso, esse momento de reflexão e oportunidade da nossa existência, esse domingo de repouso, que a gente pense, aproveite para pensar um pouco sobre a vida, sobre aquilo que Jesus nos traz como meio de orientação para nossas vidas. Então vamos para a nossa prece final, a prece de Ismael, e em seguida ouviremos como encerramento uma música, e que Jesus abençoe a todos. Um abraço fraternal para todos os ouvintes e amigos e trabalhadores frequentadores da nossa casa. Fiquem na paz de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo.
Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas. Atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Estamos apresentando o Programa Espírita Renascer. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, de te amar, paz pela paz. Programa Espírita Renascer fica por aqui. Voltamos no próximo domingo. Até lá!